Graças a Deus, irmãos. Deus é fiel e maravilhoso. Mais uma vez a graça e a paz, a toda igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar, sem perda de tempo, toda igreja para nós estarmos abrindo em Filipenses, capítulo 2, a palavra de hoje. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nós vamos ler até o 11. Filipenses 2, 5 ao 11. Quantos irmãos acham aí? Eu já vou aqui agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, pedindo a Deus a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, a cada dia, porque Deus é que nos guarda em todo momento, em todo minuto, em todo segundo, e é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Quero pedir para os irmãos que venham orar também pela minha saúde essa semana, porque há uns tempos atrás estava com uma dor muito grande na cervical, E essa dor, fiz uma fisioterapia ali, melhorou. Mas agora a dor está voltando de novo. Então, quando os irmãos veem o pastor se contorcendo ali na cadeira, é porque estou querendo me ajeitar, irmãos. Está doendo de novo, Fico pensando, meu Deus do céu, já estou superando o pé, agora vem a cervical. Mas Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é a cura para as nossas vidas e que a igreja venha orar por nossas vidas. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, em diante. A palavra do Senhor diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Só até aí, e os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, que nós queremos trazer nessa noite, fala de humildade versus orgulho. Humildade versus orgulho. A Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exaltar será humilhado. A Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda, ou seja, o orgulho vem antes da queda. Primeiro vem o orgulho e lá na frente vem a queda. Mas a Bíblia também diz que a humildade precede a honra. Ou seja, primeiro nós vamos aprendendo com Jesus a levar uma vida com humildade. E depois da humildade, Jesus, ele nos honra. Vem a honra. Então, para sermos exaltados, nós temos que nos humilhar. Nós temos que procurar aprender de Jesus. Porque foi o próprio Jesus Cristo que nos disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Eu aprendi que ser humilde não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Então, ou seja, ser humilde não é querer levar aquela vida disputando com todo mundo, querendo ser maior do que todo mundo, querendo ser mais relevante que todo mundo, não. Ser humilde é mesmo você dar até honra ao outro, mais do que você, muitas vezes, dá a si mesmo. Honrar o outro acima de você. Não querer ser maior do que outras pessoas. E nós vamos aprender que quem nos deu o maior exemplo de humildade não foi o pastor A, não foi o pastor B, não foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, não foi Moisés, não. Quem deu o maior exemplo de humildade foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior modelo, Ele é o nosso maior exemplo. Jesus, no dia da Santa Ceia, todos ali conhecem a história. Jesus foi e lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele estava sendo humilde. Jesus, ele estava se humilhando. E quando Deus, irmãos, quer que a gente se humilhe, não é questão que nós vamos deixar todo mundo passar por cima da gente, que nós vamos ser coitadinho, não. Quando Jesus quer que a gente se humilhe, Ele quer que a gente se humilhe na presença de Deus. Ele quer que nós reconheçamos as nossas limitações, os nossos erros, os nossos pecados, e que a gente assuma uma posição de
humildade, clamando pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Jesus. Jesus, ele falou algo interessante, falou, olha, nessa terra, aqueles que têm mais poder, aqueles que exercem influência, que exercem poder nessa terra, eles são servidos. Aqui nessa terra, o maior é aquele que é servido. Mas no reino do Senhor, no meu reino, vai ser diferente. O maior no meu reino é aquele que serve. Jesus estava ali na mesa, lavou os pés dos discípulos, né? Saiu da mesa, saiu lavando os pés dos discípulos um por um, e falou, olha, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. E aí ele fez essa pergunta, quem é o maior para os homens? Para os homens o maior é aquele que é servido, mas no reino de Deus o maior é aquele que assume uma postura de servo, uma postura de humildade. Ou seja, quanto mais nós somos exaltados, mais nós servimos. O reino de Deus, o segredo é esse. Quanto mais nós somos exaltados, mais nós servimos. A exaltação de Deus não é igual à exaltação do mundo. A exaltação do mundo é você ser poderoso, é você ter fama, é você ter glória, é você ser reconhecido nessa terra. Mas a exaltação de Deus é diferente. A exaltação de Deus é a gente se humilhar cada vez mais, é servir cada vez mais, é assumir cada vez mais uma postura de servo do Senhor e dar sempre toda a glória, toda a honra e todo o louvor para Ele. Aqui nós vamos aprender a diferença de Jesus para Satanás. Esse texto que nós lemos vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele humilhou-se a si mesmo, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de homem, assumiu a forma de figura humana, ele se tornou servo, ele humilhou, ele obedeceu e ele sofreu uma morte de cruz. Então veja que Jesus, ele desceu. Ele estava na sua glória, mas ele desceu. Agora, quer ver a diferença de Jesus para Satanás? Nós vamos ver claramente a diferença de Jesus para Satanás em Isaías, capítulo 14, que eu vou pedir para o Pedro colocar aqui. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Olha só o que essa passagem vai dizer. E essa passagem vai estar falando do Satanás, do inimigo. Essa passagem se refere a ele, ao inimigo das nossas almas. Olha só o que Satanás dizia. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, pode passar, Pedro. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, pode passar. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Já deu para começar a entender a diferença, né? O que Jesus fez? Mesmo sendo Deus, Jesus, ele desceu. Satanás, irmãos, que não era Deus, ele quis o quê? Subir. Satanás, ele queria subir para ser igual a Deus. Mas Jesus, ele desceu para ser igual aos homens. É ou não é humildade? Estava lá na sua glória, estava lá no lugar tudo perfeito, tudo maravilhoso, onde não existia tristeza, onde não existia pecado, onde não existia nada de ruim. Mas quando foi preciso, ele se apresentou ao Pai e falou, eu vou descer e eu vou me tornar semelhante aos homens. O próprio Deus quis ser semelhante aos homens. E muitas vezes nós vemos os homens querendo ser igual a Deus. Não é verdade? Às vezes os homens assumem uma postura ali de poder, uma posição muito alta, e aí já quer passar por cima das pessoas, já quer humilhar as pessoas. Isso acontece na sociedade. Isso acontece no mundo secular, né? Às vezes no nosso trabalho. Irmãos, eu trabalho na Nova Cap, né, há 25 anos, 26 anos, e lá já presenciei muitas coisas. Às vezes, o funcionário lá, ele exerce a mesma função que eu. Exerce a mesma função. E às vezes vai lá, começa ali a bajular o chefe, começa a bajular, procurar ali um meio de subir um pouquinho, né? Quando sobe, irmãos, já começa a querer humilhar todo mundo. Quando sobe, já começa a se colocar acima das outras pessoas. Para você ver que o ser humano muitas vezes não entende como que nós vamos ser exaltados por Deus, né? E aí, quando Jesus ele desceu, ele teve várias recompensas. Nós podemos dizer que quando ele se humilhou, ele começou a ser recompensado também.
porque a humildade traz recompensa. Olha só, Satanás, ele queria subir para ser igual a Deus. Ele mesmo falou, vou me assentar no trono de Deus e vou ser igual ao Senhor. Então ele queria uma alta posição. Mas sabe o que ele conseguiu? Porque tem consequência. Quando ele se exaltou, olha só o que ele conseguiu. Versículo 15, Pedro. Pode colocar aí. Olha só o que ele conseguiu quando ele tentou se exaltar, tentou subir, tentou ser igual a Deus. Olha só o que ele conseguiu. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Olha, irmãos. Quis subir, quis se exaltar, mas acabou sendo humilhado. Acabou descendo às profundezas do abismo. Agora com Jesus foi diferente. Nós podemos dizer que Jesus ele teve 7 atitudes de humilhação. Nós vamos aprender aqui com essa palavra. 7 atitudes de humilhação. Quando alguém morre nessa terra, nós temos uma mania de dizer que quando alguém morre dessa terra, nós falamos, aquele lá foi para 7 palmos debaixo da terra. Não é verdade? Não fala assim? Aquele fulano que morreu foi para 7 palmos debaixo da terra. Eu era até curioso para saber se realmente um túmulo tem 7 palmos certinho, né? Eu ficava querendo medir antes para saber se era isso mesmo. Mas fala isso, irmãos. Agora nós vemos que Jesus, ele não foi enterrado, né? Como hoje em dia é enterrado. Jesus, ele foi ali sepultado numa caverna, era um pouco diferente dos dias de hoje. Mas nós podemos dizer assim também, que quando Jesus morreu, é como se ele tivesse ido para 7 palmos debaixo da terra. E aqui nós vamos ver 7 atitudes de humilhação. Mas depois nós vamos aprender no final também, que Jesus, ele foi exaltado 7 vezes. Vamos ver essas 7 atitudes de humilhação? Olha só, primeira atitude de humilhação que Jesus teve, não se gloriou. Logo aqui no versículo 5, vai dizer que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não se gloriou. Primeira atitude de humildade que Jesus teve foi não se gloriar. Nós temos a tendência, irmãos, que quando nós somos exaltados um pouquinho nessa terra, ou quando nós recebemos muitas vezes talvez um dom de Deus, talvez uma bênção do Senhor, muitas vezes nós temos ali a tendência, o perigo que nós corremos de nos gloriar. Quando nós recebemos um elogio, temos que ter muito cuidado do elogio, né? Se alguém perguntar, pastor, mas elogio faz parte dos relacionamentos? Eu digo que sim. O elogio ele faz parte dos relacionamentos. Às vezes o esposo, é bom elogiar a esposa. Às vezes a esposa, é bom elogiar o esposo. Às vezes o pai, é bom elogiar o filho. O filho, muitas vezes, elogiar o pai, agradecer. Então faz parte dos relacionamentos. Eu até me lembro dessa questão de elogio, por exemplo. Às vezes a esposa pode ali fazer a comida mais saborosa que tem. Ela pode estar sempre acertando no tempero. Mas o esposo não fala nada, né? Só chega ali, enche o prato, ó, e coloca para dentro, né? Agora, irmãos, vai a esposa errar a mão uma vez para ver. Vai a esposa errar a pitada de sal uma vez para ver, irmãos. Aí muitas vezes, né, já vai vir a crítica. Então note como nós somos às vezes. Às vezes nós deixamos muitas vezes de elogiar, de estimular, de incentivar, mas nós temos uma facilidade muito grande para criticar. Então o elogio, ele faz sim parte, mas nós temos que ter cuidado com isso. A questão de se gloriar, quando recebe ali um incentivo, quando recebe um elogio. O pastor Everaldo, quando eu congregava com ele, ele tinha mania de falar isso. Hoje em dia eu vejo que ele tem razão mesmo. Ele falava assim, William, nós temos que ter até cuidado para elogiar um obreiro. Porque às vezes nós elogiamos o obreiro, pronto, aí o obreiro desanda. E eu pensava que era exagero dele, irmãos. Mas muitas vezes, né, nós vamos ali adquirindo experiência na obra de Deus e nós vemos que é isso mesmo. Então cada um de nós temos que ter cuidado com essa questão do orgulho, né? Questão de querer se gloriar. Os dons vêm de Deus, os talentos vêm de Deus, mas é tudo para a honra e para a glória dele. Então, primeira atitude de humilhação de Jesus, não se gloriou. Ele, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Segunda atitude de humilhação, ele se esvaziou. Jesus, ele se esvaziou. Ele sendo Deus, mas ele se esvaziou. Muitas vezes ele abriu mão de usar os atributos de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele venceu o pecado e ele venceu na carne. Jesus não usou os atributos de Deus para vencer o pecado, não. Você sabia disso? Que às vezes nós podemos pensar, é claro que Jesus venceu o pecado, ele é Deus. Mas ele não usou os atributos de Deus, não. Ele venceu o pecado na carne, irmãos. Jesus, quando tinha sono, quando tinha fome, quando tinha frio, por quê?
Porque ele se esvaziou dos atributos de Deus. Pastor, mas Jesus ele curava, Jesus ele fazia milagre, Jesus ele andava por cima das águas, Jesus até ressuscitava os mortos. Mas sabe como ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele fazia isso porque ele era cheio de fé, ele não duvidava, ele cria totalmente e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele falou que se nós crermos nele da maneira que diz as Escrituras, nós faríamos obras até maiores do que ele. É claro que é no sentido de alcançar mais vidas, alcançar mais gente, né? Que hoje em dia nós podemos alcançar mais. Mas Jesus fez isso tudo através do poder do Espírito Santo. Então ele se esvaziou a si mesmo. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos esvaziar. Às vezes tem algo ainda travado nas nossas vidas, algo que ainda não está ali rompendo nas nossas vidas, porque nós precisamos nos esvaziar. Esvaziar do eu, esvaziar do orgulho, esvaziar de sentimentos ruins. Vamos supor que esse copo está cheio de água suja. Como que Jesus vai encher esse copo de água limpa, sem ele retirar a água suja de dentro? Muitas vezes, nós precisamos retirar toda a sujeira de dentro de nós, para que Jesus possa começar a nos encher da água limpa também. Então Jesus, a terceira atitude foi essa. Aliás, a segunda, ele se esvaziou. Mas a terceira atitude de humilhação de Jesus é que ele assumiu a forma de servo. É isso que nós precisamos nos dias atuais. Nos dias atuais, a igreja está muito carente disso, irmãos. Carente de servo. Carente de pessoas que assumam a forma de servo. O que é assumir a forma de servo, pastor William? O nome já diz. Assumir a forma de servo é servir. É servir a Deus. É servir o próximo. É servir a igreja, é usar os dons para servir o ministério, é usar os talentos que Deus deu para servir. Irmãos, o que nós vemos de cristãos fugindo do chamado, eu não tenho medo nenhum de falar isso. Isso é uma evidência que está cada vez mais clara. O que nós vemos de cristãos fugindo do chamado, ou muitas vezes não assumindo o chamado. Eu estava até aqui falando na quinta-feira e eu me lembrei aqui de novo. Irmãos, a igreja que Jesus vai levar, o que Jesus vai levar para a glória, para o arrebatamento, não é congregante. Jesus ele vai levar é a igreja. Eu até citei, não adianta a gente se apresentar como congregante, irmãos. Nós temos que nos apresentar como igreja. Congregante nós se apresentamos é na placa da igreja, no ministério, é na denominação. Mas para Jesus nós nos apresentamos é como igreja. Congregante, você se apresenta diante do homem. O pastor vai orar pela sua vida e você é congregante. Agora, diante de Jesus, nós temos que nos apresentar como igreja. E igreja faz o quê? Igreja faz a diferença. Igreja faz a obra. Ontem, como minha esposa estava falando, eu vi ali, né? Eu fiquei observando algumas coisas, porque nós temos o olhar do pastor, né? E o pastor muitas vezes olha coisas assim para adquirir mais experiência também. E o que nós vimos? Graças a Deus ainda tem pessoas que fazem diferença. Crianças fazendo a diferença. Mulheres fazendo a diferença. Quero até dizer, nós vamos começar o estudo bíblico, e o estudo bíblico vai falar de Raquel e de Ruth. Duas mulheres que fizeram a diferença. E se você for olhar na obra de Deus, as mulheres sempre fizeram a diferença, né? Nos tempos do Antigo Testamento, Ruth, Raquel, Débora, várias mulheres. No Novo Testamento também, várias mulheres no ministério de Jesus. Então, irmãos, tem mulheres que fazem a diferença. Tem varões que fazem a diferença também. Mas vou dizer, a igreja ainda está carente de mais e mais vidas que venham se levantar. Minha esposa falou, a menininha, moça, era mais alta que isso aqui um pouco. Mais alta que esse pedestalzinho aqui um pouco. Mas, irmãos, que unção que a menina tinha. O louvor, ministrando assim, igual se fosse uma pessoa adulta ministrando assim o louvor, né? E foi lindo de se ver, foi maravilhoso de se ver. E ali nós já começamos a orar, interceder. E ali os pais têm que ter muito cuidado, né? Para que a menina não venha se exaltar com tanto elogio, com tanto ali, muitas vezes, reconhecimento humano. Tem que ter cuidado. Mas a criancinha fazendo a diferença, irmãos. E aí eu fiquei pensando, tá vendo? Olha o tamanhozinho, mas já fazendo a diferença na obra do Senhor. E às vezes, irmãos, nós estamos passando da hora de fazer a diferença também. Deus está falando com todos nós nessa noite. Ele quer uma igreja que faça a diferença. Porque tem muitas vidas morrendo. Nós vamos no evangelismo e os irmãos veem. Quantas vidas destruídas. Quantas vidas morrendo. E você acha que Deus vai enviar um anjo para evangelizar aquelas vidas? Não.
Deus vai enviar eu e você para evangelizar aquelas vidas, irmãos. Às vezes a gente até ora, Deus envia o anjo. Aí Deus fala, não, o anjo não, que eu vou enviar é você. Para você estar lá evangelizando, buscando. Então, irmãos, a igreja está carente. A igreja está carente de pessoas que assumam a forma de servo também. Então Jesus, ele assumiu essa forma de servo. Ele serviu, e ele serviu até o fim. Quarta atitude de humilhação que Jesus teve. Tornou-se semelhante ao homem. Aquilo que eu falei, enquanto Deus tornou semelhante ao homem, tem muitos homens querendo tornar semelhante a Deus. O que está aumentando de ditadores neste mundo? Eu gosto muito de acompanhar as notícias, né? Eu sou uma pessoa bem informada ali. Irmãos, o que tem aumentado de ditadores neste mundo? Os irmãos já observaram, várias partes do mundo tem ditadores, né? Que são países totalmente fechados, que a ditadura ali é muito forte, ninguém pode entrar neste país. Às vezes é proibido de mexer com a internet, ou seja, as pessoas não têm liberdade. A ditadura, ela está dominando grande parte do mundo. E está chegando aqui no Brasil também. Talvez muitas pessoas não perceberam ainda, mas já está chegando aqui no Brasil. Tem muitos pastores que já estão sendo calados. Tem pastores que já estão sendo perseguidos. Tem pastores que estão até presos. Tem um pastor que está preso aí que ninguém nem deu mais notícia, mas está preso. Por quê? Porque expressou sua opinião. Porque se manifestou. Um dia desse aí o André Valadão, né, estava pregando na igreja dele. Pronto, já colocaram ali nas redes sociais, um jornal, os próprios portais de notícias já colocou ali nas redes sociais ali, pronto, e começaram a perseguir, começaram a massacrar, mas ele estava exercendo um direito que ele tem. Liberdade de culto e liberdade de pregação. Ele estava pregando dentro da igreja dele. Ele não obriga ninguém a ir para dentro da igreja dele para ouvir a pregação, não, irmãos. Ele estava pregando lá dentro. Só vai quem quer ouvir a palavra. Só vai quem quer ouvir a verdade. Nós nem precisamos concordar com tudo que ele fala, que outros falam, não. Mas mesmo sem concordar, ele estava exercendo o direito de livre expressão. Expressão da fé. Então a perseguição já está acontecendo. Então os ditadores estão por aí. Porque esse é o espírito do anticristo. Como que o espírito do anticristo age nessa terra? Ele usa os governantes, ele usa os poderosos para dominar, para colocar medo e para enganar através de mentiras. Isso está chegando até nós. Então Jesus Cristo, ele assumiu, ele tornou-se semelhante ao homem. Essa foi a quarta atitude de humilhação. A quinta atitude de humilhação, o nome já diz aqui, de humildade. Ele humilhou-se. Vai dizer que ele se humilhou a si mesmo. E aí nós já vamos para a sexta. A sexta ele obedeceu. A quinta ele se humilhou e na sexta ele obedeceu. Humilhação e obediência. É isso que nós estamos precisando cada vez mais. Irmãos, a desobediência está muito grande neste mundo. Às vezes os filhos desobedecendo os pais. Às vezes o funcionário desobedecendo o patrão. E quando nós vamos para a igreja, irmãos, muitos membros, às vezes, os liderados desobedecem às lideranças. Às vezes, negócio de obediência para pastor parece que é coisa do passado, parece que não existe mais. Não tem que dar satisfação nenhuma para pastor, não. A vida é minha, quem cuida da minha vida sou eu. Sabe o que a palavra de Deus fala? Obedecei a vossos pastores, para que eles façam a obra com alegria e nem gemendo, porque eles vão prestar contas das suas almas diante de Deus. Irmãos, a responsabilidade do pastor é tão grande. Até quando a igreja está passando por um momento difícil, às vezes a igreja do nada, começa a sair gente, esvazia. Aqueles que vinham não vêm, de uma hora para outra para de vir. É muita coisa, irmãos, para o pastor estar ali focado. Mas o principal responsável por orar é o pastor. Hoje eu estava pensando nisso, rapaz. O principal responsável de orar pela igreja é o anjo da igreja. A gente não pode estar culpando ninguém. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa, mas não adianta, não pode estar culpando ninguém. O principal responsável por orar é o pastor. É quem está na frente, é a liderança. Lá em Apocalipse, quando Jesus Cristo queria ali corrigir a igreja, aquelas 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse, Jesus ele queria corrigir a igreja. E para quem ele mandou a carta? Ele mandou a carta para a igreja? Não. Ele mandou a carta para o anjo da igreja. Em todas as cartas começa assim, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. E aí Jesus falava, olha a igreja aí, conheço as boas obras, está assim, está assado. Mas tenho contra essa igreja isso, tenho contra essa igreja aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, precisa melhorar nisso e naquilo. Mas a carta foi para o anjo da igreja. Então a nossa responsabilidade já é muito grande.
Aí a Bíblia fala que nós vamos prestar contas ainda diante de Deus de cada alma. Olha só se isso, né, não é algo para colocar temor no coração. Lá em Tiago capítulo 3 também, a palavra de Deus fala, não queira muitos de vocês serem mestres não, viu? Não queira muitos de vocês serem mestres não. Porque sobre vocês virão maior juízo. E o que é o mestre? Mestre é aquele que ensina. Pastor, eu não sou mestre. Quem disse isso? Você sempre vai estar ensinando alguém. Às vezes o seu filho, às vezes um irmão mais novo, às vezes um coleguinha. Todos que ensinam, querendo ou não, se tornam uma espécie de mestre. Aquele que ensina. Mas o mestre na igreja é algo muito mais diferente, né? É algo ali, irmãos, que tem uma responsabilidade muito maior. E quando eu li esse versículo a primeira vez, eu falei, não, Senhor. Então, para que vieram falar que meu chamado é para ensinar? E ali já deu aquele temor, né? Vai vir maior juízo. Aí, isso, irmãos, nos traz uma responsabilidade tão grande, porque eu já pensei logo, então eu não posso ensinar heresia, eu não posso ensinar errado. Às vezes nós até podemos errar, porque ainda nos falta um conhecimento a mais, né? Profundo. Agora, errar de propósito, errar porque quer, errar só para enganar as pessoas, e quem faz isso? Os falsos profetas. Eles erram já propositalmente para enganar as pessoas. O juízo sobre eles vai ser maior. Então a Bíblia até fala isso. Não queira muitos de vocês serem mestres. Então, irmãos, note que a vida do pastor realmente é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que muitas vezes nós pedimos para que a igreja, né, venha nos ajudar. Para que a igreja venha orar pelas nossas vidas. Interceder. Porque dizer que é fácil, não é. A Bíblia fala assim, para que os pastores façam a obra com alegria e não gemendo. Aí a gente anda pelas igrejas, a gente ouve relatos de alguns pastores, a gente ouve algumas pregações na rádio, né? E a gente vê que tem muitos pastores que estão gemendo. A gente vê que tem pastores que até já fecharam a obra. Não aguentou mais, não deu mais. Fechou, irmãos. Porque eu entendo também que pode chegar o tempo, né, de uma obra, pode chegar. Jesus fala, não, até aí tá bom, agora abana a poeira dos pés, né, sacode a poeira dos pés. Pode chegar também. Mas tem muitas igrejas aí que os pastores estão fazendo a obra gemendo, por quê? Falta das pessoas assumirem uma postura de servo, para dividir as cargas também. Então Jesus ele fez isso, ele se humilhou, ele obedeceu. E a sétima atitude de humildade que Jesus fez é que ele morreu pela causa. Jesus ele foi até a morte. A Bíblia fala aqui, né, que ele sofreu uma morte e uma morte de cruz. Então aqui só relembrando, ele não se gloriou, mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Depois ele se esvaziou, aqui vai dizer que ele, no versículo 7 aqui, que ele se esvaziou. Aqui no versículo 8 de Filipenses vai dizer que ele assumiu a forma de servo, e aí por diante vai dizer que ele assumiu a forma de homem. E ali ele se humilhou, ele obedeceu e ele morreu pela causa. 7 atitudes de humildade. Agora perceba que Deus exaltou ele 7 vezes também. Ele se humilhou 7 vezes, mas Deus exaltou ele 7 vezes também. Olha só, quem quiser contar aí, que conte. Olha só, Deus, aí aqui no versículo 9 vai dizer, versículo 9 em diante. Mas aí vai dizer que Deus o exaltou à mais alta posição. O segundo benefício aqui, que quando Jesus recebeu, a segunda exaltação de Jesus, deu o nome acima de todo nome. E aí a terceira exaltação de Jesus, para que todo joelho se dobre diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. E a sétima exaltação de Jesus, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então só revisando, Deus o exaltou sobremaneira, deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante de Jesus, aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se humilhou 7 vezes, mas Deus o exaltou 7 vezes. E aí nós podemos nos perguntar, pastor, mas por que 7 vezes? É porque 7 vezes na Bíblia significa o número de perfeição. Significa a perfeição. Então olha só, irmãos, Jesus ele se humilhou perfeitamente, mas ele foi exaltado perfeitamente também, ele recebeu a plenitude da exaltação. Aí nós podemos nos lembrar de Naamã. Naamã precisava de uma cura, e quantas vezes Naamã teve que mergulhar? Quem lembra? Quantas vezes, irmãos, que Naamã teve que mergulhar? 7 vezes. Naamã também se humilhou 7 vezes, e quando ele se humilhou 7 vezes,
Na 7ª vez, ele estava ali curado. Vai dizer que a pele dele se tornou igual à pele de um bebê. Então nós temos que nos humilhar por completo, irmãos. Não adianta a gente se humilhar só pela metade. Não adianta a gente se humilhar só uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Nós temos que nos humilhar completamente. Claro que nós não conseguimos ser perfeitos igual Jesus. Mas quanto mais a gente se humilhar, a gente procurar viver na presença do Senhor com humildade, mais Jesus ele vai nos exaltar. Porque uma coisa eu estava pensando nesses dias, estava meditando e pensando nesses dias. A maioria das pessoas, irmãos, estão perdendo as bênçãos e até mesmo perdendo a salvação por causa do orgulho. Os irmãos perceberam que foi o orgulho que derrubou Satanás? Satanás queria subir, queria ser exaltado, queria se assentar, queria ser igual a Deus. Isso é o orgulho. Foi o orgulho que derrubou Satanás. Como Satanás ele caiu por causa do orgulho, ele quis plantar também o orgulho dentro do coração do homem. Quando ele chegou lá para Eva e falou, ó, coma desse fruto que o dia que você comer, você será igual a Deus. Satanás queria ser igual a Deus, caiu. E aí ele queria que o homem caísse no mesmo pecado que ele caiu. Você vai ser igual a Deus. Mas aí Eva e Adão acabaram caindo também. E tudo isso é o quê? O orgulho. Ah, eu vou ser igual a Deus. Eu vou ter o conhecimento do bem e do mal. Eu não vou precisar de Deus. Isso é o quê? É o orgulho do ser humano, né? E a maioria da humanidade, e também até dos crentes, irmãos, estão perdendo muitas bênçãos. E até mesmo perdendo até a salvação. Eu fico observando, né, nas nossas vidas, por causa do orgulho. Por quê? Porque o orgulho muitas vezes faz a gente guardar um ressentimento. E aí a gente não tem coragem de pedir perdão. Por quê? Por causa do orgulho. Às vezes nós precisamos ali liberar perdão ou pedir perdão, mas o orgulho nos impede de pedir perdão e de liberar perdão. Às vezes o orgulho também nos impede de reconhecer que nós estamos errados. Às vezes nós estamos errados e nós precisamos reconhecer. Tem algo travado ali nas nossas vidas, não destrava, e nós precisamos reconhecer que nós estamos errados, mas às vezes o orgulho não deixa a gente reconhecer. A gente começa só a colocar a culpa no outro. Não, é você, ou é a igreja, ou é o pastor, mas eu não sou. Eu estou perfeito, não sou eu não. Não é, irmãos? A dificuldade de reconhecer os nossos erros. Irmãos, eu tenho certeza, se Adão e Eva, quando pecaram, se eles tivessem falado para Deus assim, olha, Senhor, realmente eu não obedeci a sua palavra, realmente eu pequei, realmente eu caí, realmente eu errei. Eu creio que Deus tinha perdoado eles na mesma hora. Mas o que eles começaram a falar? Ah, não fui eu não, Senhor, foi a serpente. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu, não fui eu. Não, o erro não está em mim, o erro está no outro. Aí o que aconteceu? Perderam a bênção, foram expulsos do paraíso. Ainda colocou um querubim lá para eles não voltar. Né, irmãos? Por quê? Orgulho. Então o orgulho está fazendo muitas pessoas perderem as bênçãos. Falta de liberar perdão, falta de reconhecer o erro. Às vezes o orgulho nos impede da gente ouvir um conselho. Às vezes Deus levanta uma pessoa para nos aconselhar. E nem todo conselho vai ser um conselho agradável, não. Tem conselho que vai ser conselho duro. Se alguém chegar para o pastor William e falar, pastor William, coloque sua casa em ordem. Não é um conselho agradável. É um conselho duro. Mas é um conselho que é necessário, irmãos. Então, às vezes, o orgulho nos impede também de ouvir um conselho. Às vezes, o orgulho, irmãos, nos impede da gente se humilhar, da gente ser humilde. E aí a gente tranca o coração. Então, que nós possamos, através desse ensinamento, e através do maior exemplo, que é o exemplo de Jesus Cristo, procurar essa humildade, procurar assumir uma forma de humilhação diante de Deus e diante do nosso próximo também, diante dos nossos familiares, para que a gente venha a ser exaltado também para o nosso Deus. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o maior é o que serve. No reino de Deus, irmãos, o mais exaltado é aquele que se humilha mais. A Bíblia fala de 2 pessoas que subiram ao monte para orar. Um fariseu e um publicano. Vai dizer que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ele nem orava para Deus. Ele orava de si para si mesmo. Aí ele falava, imagina até a voz de soberbo dele, né? Aí ele falava assim, graças eu dou, que eu não sou como os demais homens. Graças eu dou, porque eu dizimo, eu oferto, eu faço a obra, eu jejuo. Graças eu dou, que eu não sou como esse pecador aí, ó. Ainda apontou para o publicano, né? Graças eu dou, que eu não sou como esse pecador aí. Se exaltou, irmãos. Aí vai dizer que o publicano não conseguia nem olhar para o alto. Estava com tanta vergonha de Deus que ele não conseguia nem olhar para o alto.
Ele só batia no peito. Ele batia no peito e falava: Senhor, realmente eu sou pecador. Sê promisso a mim, Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que quem saiu exaltado? Quem saiu exaltado foi o publicano. Foi aí aonde Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, esse será exaltado. E quando nós não conseguimos nos humilhar, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai permitir um espinho na nossa carne. Igual teve o espinho ali na carne do apóstolo Paulo, né? Para que tinha um espinho na carne do apóstolo Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, irmãos. Então eu não sei em que área que nós precisamos buscar mais a humildade de Deus. Eu não sei em que área, né, que nós precisamos ali liberar perdão, pedir perdão ou reconhecer um erro nas nossas vidas. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração desde o começo da semana. E aí eu comecei a me examinar. Em qual área, Senhor? E aí eu identifiquei não somente uma área, mas várias áreas que ainda falta descer mais. Eu creio que eu estou ali no 4º mergulho, né? No terceiro mergulho ou no 4º. Ou está ali nos 3,5, não sei. Mas ainda falta chegar no 7º. Se Naamã tivesse mergulhado só 4 vezes, ele teria sido curado? Não. Tivesse mergulhado só 5, teria sido curado? Não, né? Se ele tivesse mergulhado 6 vezes só, ele teria sido curado? Também não. E nós temos que ter cuidado com esse negócio do quase. Porque 6 é quase 7, né? Quando a gente chega no 6 é quase 7. E a Bíblia ensina, irmãos, que 7 é o número de Deus, mas 6 é o número do homem. 6 é o número do homem. Por isso que o anticristo até vai vir, né, com 666. 666 significa 6, 6, 6, 6, mas nunca consegue chegar no 7. Pode ter ali milhares de 6, mas nunca consegue chegar no 7. Então esse negócio de quase, nós temos que ter cuidado com isso. Ah, Senhor, eu estou aqui fazendo a obra, eu estou quase bom na obra, estou quase fazendo a obra, estou quase indo para a igreja todos os cultos, estou quase orando todos os dias, estou quase jejuando de vez em quando, não estou ainda não, mas estou quase. Nós temos que ter o cuidado com esse quase, irmãos, porque Deus, Ele quer nos elevar para um nível mais alto e é só se humilhando na presença dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, irmãos, aplaudo o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Já quero convidar o grupo de louvor para nós estarmos aqui ministrando a ceia do Senhor nessa noite. Minha esposa vai estar aí ajeitando os pães.